Capítulo 7. À medida que segue para o norte, os olhos acostumados ao sul e ao leste do país não notam muita diferença, até que se passa de Birmingham, em Coventry. Parece que estamos em Finsbury Park. O Bull Ring de Birmingham não é muito diferente do Norwich Market e, em meio a todas as cidades da região de Midlands, espraia-se uma civilização feita de boas casas espaçosas, parecidas com o que se vê no sul. É apenas quando se chega um pouco mais ao norte, nas cidades produtoras de cerâmica e mais além, que começamos a encontrar a verdadeira feiura do industrialismo. Uma feiura tão assustadora, tão arrebatadora, que somos praticamente obrigados a aceitá-la de algum jeito. Um monte de resíduos é uma coisa repulsiva, sem planejamento e sem função. É algo que foi simplesmente despejado em cima da terra, como se alguém tivesse entornado ali uma gigantesca lata de lixo. Na periferia das cidades que vivem da mineração, há paisagens medonhas, onde o horizonte visual é completamente delimitado por um círculo de colinas cinzentas, com a superfície toda esburacada. No sopé, há lama e cinzas, e lá em cima, cabos de aço, onde os vagonetes de escória percorrem lentamente uma área de quilômetros e quilômetros. Muitas vezes, esses montes fumegantes se incendeiam, e à noite vemos riachos vermelhos de fogo serpenteando para lá e para cá, e as chamas azuladas de enxofre se movendo devagar, sempre aparecendo a ponto de sumir, mas sempre ressurgindo. Mesmo quando o monte de escória cede e afunda, como costuma acontecer, nele só cresce uma grama marrom, maligna, e a superfície continua toda cheia de protuberâncias. Um deles, usado como playground nas favelas de Wigan, parece um mar revolto que de repente tivesse congelado. Um colchão de flocos, como dizem. Mesmo daqui a séculos, quando o arado passar por cima de lugares onde outrora se extraía carvão, os antigos montes de escória continuarão perfeitamente visíveis, ainda que vistos de avião. Lembro-me de uma tarde de inverno nos terríveis arredores de Wigan. Parecia uma paisagem lunar, com montes e mais montes de escória. Ao norte, quando olhava por entre eles, chaminés de fábricas lançando nuvens de fumaça. O caminho à margem do canal era uma mistura de lama congelada com a escória de carvão, cortadas em zigue-zague pelas marcas de incontáveis tamancos. E a toda a volta, até os montes à distância, se esparramavam os flashes, poças de água estagnadas que se formam nas depressões criadas pelo afundamento de antigas minas. O frio era terrível. As poças estavam recobertas de gelo cor de ferrugem. Os barqueiros embrulhados até os olhos em sacos de aninhagem, as comportas com barbas de gelo. Um mundo de onde toda a vegetação tinha sido expulsa. Nada existia, exceto fumaça, xisto, gelo, lama, cinzas e água suja. Mas Wigan é bonita, quando se compara a Sheffield. Acho que Sheffield pode reivindicar o título de cidade mais feia do Velho Mundo. Creio que seus habitantes, que querem que ela se destaque em tudo, devem afirmar isso mesmo. Possui uma população de 500 mil de habitantes, mas contém menos casas decentes do que um vilarejo médio do sudeste do país com 500 habitantes. E o fedor? Se em raros momentos você para de sentir cheiro de enxofre, é porque começou a sentir cheiro de gás. Até o rio que corta a cidade é de um amarelo vivo, por causa desse ou daquele produto químico. Certa vez, parei na rua para contar quantas chaminés de fábrica eu conseguia ver. Contei 33, mas teria visto muito mais se o ar não tivesse tão sujo de fumaça. Fiquei com uma cena especial na memória. Um terreno baldio desolado, horrível. Por algum motivo, lá no norte, um terreno baldio atingia um grau de feiura que seria impossível em Londres. Tão pisoteado que já não havia grama, nem vegetação alguma. Juncado de jornais e panelas velhas. À direita, uma fileira de casas esquálidas de 4 cômodos, de um vermelho escuro enegrecido de fuligem.
À esquerda, uma paisagem interminável de chaminés de fábricas, uma atrás da outra, desaparecendo longe na neblina cinzenta. Atrás de mim, o leito da linha férrea, feito com a escória das fornalhas. Em frente, do outro lado do terreno baldio, um edifício cúbico de tijolos vermelhos e amarelos, com a placa Thomas Grocott, Transportes e Carretos. Uma cidade como Sheffield assume um aspecto tão sinistro que chega a ser magnífico durante a noite, quando não se vê a forma horrorosa das casas e o negrume que recobre tudo. Às vezes, a fumaça das chaminés sai rosada com o enxofre. Há também labaredas serrilhadas, como serras circulares que se esgueiram por baixo dos capelos das chaminés das fundições. Pelas portas abertas das fábricas, vemos serpentes de ferro em brasa, carregadas de lá para cá por garotos iluminados pelo clarão vermelho. Ouvem-se os zumbidos, os golpes dos martelos a vapor e os gritos do ferro sob as marteladas. As cidades das cerâmicas são quase igualmente feias, de uma feiura mais modesta. Bem no meio das fileiras de casinhas enegrecidas de fumaça, fazendo parte da rua, por assim dizer, estão os chamados pot banks, chaminés cônicas de tijolo, como gigantescas garrafas de vinhos enterradas no chão, arrotando fumaça quase na cara da gente. Vêem-se enormes ravinas de argila, com dezenas de metros de comprimento e quase o outro tanto de largura, com vagonetes enferrujados avançando devagar pelo teleférico, e do outro lado os trabalhadores se agarrando à encosta, como os catadores de Perrechil do rei Lear, escavando a face do penhasco com suas picaretas. Quando passei por ali, estava nevando, e até mesmo a neve era preta. A melhor coisa que se pode dizer sobre essas cidades é que são bem pequenas e terminam abruptamente. A uns 15 quilômetros dali já se pode ver uma paisagem ainda virgem, com as colinas quase nuas, e a cidade da cerâmica é apenas uma mancha cinzenta à distância. Quando se contempla uma feiura tão grande, duas perguntas nos ocorrem. A primeira: é inevitável? E a segunda: será que isso tem importância? Não penso que exista uma feiura inerente e inevitável no industrialismo. Uma fábrica ou mesmo um gasômetro não são obrigados por natureza a serem feios, assim como um palácio, um canil ou uma catedral. Tudo depende das tradições arquitetônicas da época. As cidades industriais do norte são feias porque foram construídas em uma época em que os métodos modernos de construção, de emprego do aço e de mitigação da fumaça eram desconhecidos, e todo mundo estava ocupado demais ganhando dinheiro para pensar em qualquer outra coisa. E elas continuam sendo feias, sobretudo porque a população do norte se acostumou a esse tipo de coisa e nem repara mais. Se cheirassem o ar dos penhascos da Carnualha, muitas pessoas de Sheffield ou Manchester diriam que é um ar sem gosto e nem cheiro. No entanto, depois da guerra, veio a tendência das indústrias de se mudarem para o sul, e com isso, elas se tornaram quase bonitas. A típica fábrica do pós-guerra não é um barracão esquálido ou um medonho caos de fuligem e chaminés cuspindo fumaça. É uma estrutura de concreto, vidro e aço, branca e reluzente, rodeado por gramados verdes e canteiros de tulipa. Veja, as fábricas por onde você passa quando sai de Londres de trem talvez não sejam um triunfo da estética, mas com certeza não são feias como os gasômetros de Sheffield. Mesmo que a aparência ruim seja a coisa mais óbvia do industrialismo, aquilo que todo recém-chegado ataca com veemência, duvido que tenha uma importância fundamental, e talvez nem seja desejável, considerando bem o que é um industrialismo, que ele aprenda a se disfarçar de alguma outra coisa. Aldous Huxley observou com muita propriedade que uma negra e satânica fábrica deveria se parecer mesmo com uma negra e satânica fábrica, e não com um templo de deuses misteriosos e esplêndidos.
Sem falar que, mesmo nas piores cidades industriais, se vê muita coisa que não é feia, do ponto de vista estritamente estético. Uma chaminé fumegante ou uma favela fedorenta são detalhes considerados repugnantes porque surgem vidas deformadas e crianças doentes. Observadas do ponto de vista puramente estético, podem ter uma atração macabra. Noto que qualquer coisa que seja absurdamente estranha, em geral, acaba me fascinando, mesmo que eu deteste. As paisagens da Birmânia, que eu achava tão feias e desoladas quando estive lá, impressionantes como um pesadelo, ficaram tão gravadas em minha mente que fui obrigado a escrever um romance a respeito para me livrar delas. Em todos os romances sobre o Oriente, a paisagem é o verdadeiro tema. Certamente seria bem fácil extrair uma espécie de beleza, como fez Arnaud Benet, do negrume das cidades industriais. Podemos facilmente imaginar Baudelaire, por exemplo, escrevendo um poema sobre uma montanha de escória. Mas pouco importa a beleza ou a feiura do industrialismo. Seu verdadeiro mal reside muito mais fundo e é impossível de erradicar. É importante lembrar disso, pois sempre existe a tentação de pensar que o industrialismo é inofensivo, contanto que seja limpo e bem organizado. Quando chegamos a regiões industriais do norte do país, você se dá conta não só da paisagem desconhecida, como também de estar entrando em uma terra estranha. Isso se deve, em parte, às diferenças que de fato existem, porém, mais ainda à antítese norte-sul que nos foi incutida por tanto tempo. Existe na Inglaterra um curioso culto de tudo que é do norte do país, uma espécie de snobismo do norte. Um cidadão de Yorkshire, quando está no sul, sempre faz questão de mostrar que considera você inferior. E se você lhe perguntar por quê, ele vai explicar que é apenas no norte que a vida é uma vida verdadeira, que o trabalho industrial feito no norte é o único trabalho real, que o norte é habitado por pessoas de verdade e o sul apenas por gente que vive de rendas e seus parasitas. O homem do norte tem fibra, é severo, seco, durão, valente, de coração quente e democrático. O homem do sul é snob, efeminado e preguiçoso. Ou pelo menos é o que diz a teoria. Assim, o sulista vai para o norte, pelo menos na primeira vez, com aquele vago complexo de inferioridade do homem civilizado, que se aventura nos meios dos selvagens. Ao passo que o homem de Yorkshire, assim como o escocês, vem para Londres com o espírito de um bárbaro decidido a pilhar e saquear. E os sentimentos desse tipo, que resultam da tradição, não são decorrentes de fatos visíveis. Assim como um inglês de 1,65 m de altura e 75 cm de circunferência no peito sente que, como inglês é fisicamente superior ao carneira italiano, o mesmo acontece com o nortista e o sulista. Certa vez, um homenzinho de Yorkshire, miúdo, que provavelmente fugiria, correndo, se um fox terrier latisse para ele, disse que no sul da Inglaterra ele se sentia como um selvagem invasor. Mas esse culto também é adotado por muitas pessoas que não nasceram do norte. 1 ou 2 anos atrás, atravessei a região de Suffolk, no sudeste, de carona com um amigo meu, criado no sul, mas que agora mora no norte. Passamos por uma cidadezinha muito bonita. Ele lançou um olhar cheio de censura aos chalés e disse: "Em Yorkshire, a maioria das cidades é horrorosa, mas os homens de lá são vistosos. Aqui no sul é bem o contrário, cidades lindas e pessoas podres. Todas as pessoas aí, nesses chalés, não valem nada, absolutamente nada." Perguntei se por acaso ele conhecia alguém naquela cidadezinha. Não conhecia. Mas como ali era East Anglia, o sudeste do país, era óbvio que não valiam nada. Outro amigo meu, também sulista de nascimento, não perde a oportunidade de elogiar o norte em detrimento do sul. Eis um trecho de uma carta que ele me enviou. Estou em Clitheroe, Lancashire. Penso que a água corrente é muito mais agradável numa região de charnecas e montanhas do que aí no sul. Essa terra gorda e preguiçosa.
O rio Trent, prateado e presunçoso, disse Shakespeare, e quanto mais para o sul, mais presunçoso digo. Não só você, eu e todas as outras pessoas do sul da Inglaterra somos rebaixados a obesos e sedentários, mas até mesmo a água, mais ao norte de certa latitude, não é mais H2O e se transforma em algo misticamente superior. É uma situação interessante do culto ao norte. O curioso, porém, dessa paisagem é que o autor da carta é um homem extremamente inteligente, de opiniões avançadas, que não teria nada mais que desprezo por qualquer forma de nacionalismo. Se lhe fosse apresentada uma afirmação como "um inglês vale por 3 estrangeiros", ele iria repudiá-la com horror. Mas quando se trata de norte versus sul, ele está pronto para generalizar todas as distinções nacionalistas, afirmando que você é melhor do que alguém porque você tem o crânio de certo formato ou fala outro dialeto. São inteiramente espúrias, mas são importantes na medida em que a pessoa acredita nela. Não há dúvida acerca da convicção inata do cidadão inglês de que os que vivem no sul são inferiores. Até mesmo nossa política externa é governada até certo ponto por esse conceito. Vale a pena observar quando e por que surgiu essa ideia. A partir do momento em que o nacionalismo começou a se tornar uma religião, o inglês olhou para o mapa e, notando que sua ilha fica bem ao norte do hemisfério norte, criou a espantosa teoria de que quanto mais ao norte você vive, mais virtuoso se torna. As histórias que me contavam quando eu era pequeno, em geral começavam explicando, da maneira mais ingênua, que o clima frio torna as pessoas cheias de energia, enquanto o clima quente as torna preguiçosas, e vem daí a derrota da invencível armada. Esses absurdos sobre a energia superior dos ingleses circulam há pelo menos 100 anos, mas na verdade é o povo mais preguiçoso da Europa. É melhor para nós, escreve um colunista da Quarterly Review em 1827, sermos condenados a trabalhar pelo bem do nosso país, do que cair na luxúria em meio a oliveiras, vinhedos e vícios. Oliveira, vinhedos e vícios. Isso resume a atitude habitual do inglês em relação às raças latinas. Na mitologia de Carlyle, Creese, etc., o homem do norte, o teutônico, depois nórdico, é representado como um sujeito robusto, vigoroso, de bigode loiro e moral pura, ao passo que o sulista, simulado, covarde e licencioso. Essa teoria nunca foi levada ao extremo, pois pela lógica, deveria assumir que as melhores pessoas do mundo são os esquimós, mas ela realmente admitia que quem vive mais ao norte é superior a nós. Esse também é um dos motivos do culto da Escócia e de tudo que é escocês, que marcou tão profundamente a vida inglesa durante os últimos 50 anos. Mas foi a industrialização do norte que deu à antítese norte-sul seu viés peculiar. Até há pouco tempo, o norte da Inglaterra era a parte mais atrasada e feudal, enquanto o pouco de indústria que existia se concentrava em Londres e no sudeste. Na Guerra Civil, por exemplo, que foi em termos gerais uma guerra do dinheiro versus feudalismo, o norte e o oeste do país eram a favor do rei, o sul e o leste a favor do parlamento. Mas com o uso crescente do carvão, a indústria foi passando para o norte, e ali surgiu um novo tipo de homem, o homem de negócio do norte, o self-made man, como o Mr. Rouncewell ou o Mr. Bounderby de Charles Dickens. O homem de negócio do norte, com sua odiosa filosofia do tipo "quem pode mais chora menos", foi a figura dominante no século XIX, e como uma espécie de cadáver tirânico, continua nos dominando até agora. Esse é o tipo endeusado por Arnaud Benet, aquele que começa com 2 shillings e acaba com 50 mil libras, e cujo principal orgulho é ser ainda mais grosseirão depois de ter ganhado dinheiro. Analisando bem, sua única virtude é o talento para ganhar dinheiro. Fomos instados a admirá-lo porque, embora possa ser um sujeito de mentalidade estreita, sórdido, ignorante, ganancioso e rústico,
Ele tinha tutano. Ele subiu na vida. Em outras palavras, sabia ganhar dinheiro. Essa ideia se tornou anacrônica, pois o comerciante do norte deixou de ser próspero. Mas os fatos não eliminam as tradições, e a tradição do nortista, com tutano, continua viva. Ainda se sente vagamente que o homem do norte vai subir na vida. Isto é, ganhar dinheiro, enquanto o homem do sul vai fracassar. Lá no fundo da sua cabeça, cada homem de Yorkshire e cada escocês que vem para Londres é uma espécie de Dick Whittington, um garoto que começa vendendo jornal na rua e acaba prefeito da cidade. E é isso, na verdade, que está no fundo da sua arrogância. Quando fui pela primeira vez a Yorkshire, há alguns anos, pensei que estava indo para uma terra de gente caipira e rústica. Estava acostumado a ver homem de Yorkshire em Londres, com seu falatório interminável e orgulhoso do seu dialeto, supostamente pitoresco e original, e esperava encontrar muita grosseria. Mas não encontrei nada disso, sobretudo entre os mineiros. De fato, os mineiros de Lancashire e Yorkshire me trataram com uma gentileza e uma cortesia que chegavam a ser embaraçosas. Pois, se há um tipo de homem a quem me sinto inferior, é apenas ao mineiro de carvão. Ninguém jamais manifestou nenhum indício de me desprezar pelo fato de eu vir de outra parte do país. Isso tem uma importância quando nos lembramos que o esnobismo regional dos ingleses é um nacionalismo em miniatura, pois sugere que ser snob em relação ao local de nascimento não é uma característica da classe trabalhadora. Há uma diferença real entre o norte e o sul, e há pelo menos um veio de verdade naquela imagem do sul da Inglaterra como uma enorme Brighton, habitada por gente deitada em cadeiras reclináveis de praia. Por razões climáticas, a classe parasita que vive de renda costuma morar no sul. Em uma cidade têxtil de Lancashire, é possível, creio, passar meses sem ouvir um sotaque culto. Já em qualquer cidade do sul da Inglaterra, não se pode atirar um tijolo sem bater na cabeça da sombrinha de um bispo. Por consequência, como não há uma pequena aristocracia para ditar o ritmo das mudanças, a transformação da classe operária em burguesia, embora esteja ocorrendo no norte, ocorre mais devagar lá. Todos os sotaques do norte, por exemplo, continuam firmes e fortes, ao passo que os sotaques do sul estão sucumbindo perante o cinema e a BBC. Assim, seu sotaque instruído cola em você um rótulo de estrangeiro, mais do que de pequeno aristocrata. E essa é uma vantagem imensa, pois torna muito mais fácil entrar em contato com a classe operária. Será que algum dia conseguiremos ser realmente íntimos da classe operária? Aqui direi apenas que não creio que seja possível. Discutiremos isso depois. Mas sem dúvida, é mais fácil no norte do que no sul se encontrar com gente da classe operária em termos mais ou menos iguais. É bem fácil viver na casa de um mineiro e ser aceito como uma pessoa da família. Com um trabalhador rural do sul, digamos, seria quase impossível. Já viu bastante da classe operária para evitar idealizá-la, mas sei, com certeza, que se pode aprender muito em uma casa operária, se você conseguir entrar lá. O essencial é que seus ideais e seus preconceitos da classe média serão testados no contato com outras pessoas que não são, necessariamente, melhores, mas com certeza são diferentes. Reparem, por exemplo, a diferença de atitude em relação à família. Na família operária, todos ficam juntos, tal como na classe média, mas o relacionamento é muito menos tirânico. O operário não tem aquele fardo mortal do prestígio da família, pesando como uma pedra amarrada no pescoço. Já mencionei que uma pessoa da classe média cai literalmente aos pedaços sob a influência da pobreza. E isso, em geral, se deve ao comportamento de sua família, ao fato de ter dezenas de parentes o amolando e infernizando dia e noite por não conseguir subir na vida. Se a classe operária sabe como se unir e a classe média não sabe, deve ser motivado por diferentes conceitos de lealdade familiar. Não pode haver um sindicato eficiente de trabalhadores de classe média, pois, numa época de greve, quase todas as esposas de classe média iriam atiçar o marido a furar a greve e ficar com o emprego do colega. Outra peculiaridade da classe operária é seu modo franco de falar com qualquer pessoa que se considere igual.
Se você der de presente a um operário algo que ele não quer, ele vai dizer que não quer. Uma pessoa de classe média aceitaria o presente para não ofender. Observe a atitude da classe operária em relação à educação. Bem diferente da nossa atitude e bem mais sensata. Muitos operários têm uma vaga referência pela cultura alheia, mas no momento em que a educação diz respeito às suas próprias vidas, eles enxergam muito bem o que há por trás e a rejeita por um instinto saudável. Tinha o hábito de me lamentar em cima de imagens totalmente imaginárias de garotos de 14 anos sendo arrastados sob protestos de suas aulas e postos para trabalhar em tarefas horríveis. Considerava terrível que a fatalidade de um emprego caísse em cima de alguém aos 14 anos de idade. Hoje sei que não há nenhum garoto da classe operária, nenhum em 1000, que não veja a hora de sair da escola. Ele quer ter uma atividade produtiva e não desperdiçar seu tempo em besteiras ridículas como história e geografia. Para a classe operária, a ideia de ir à escola, até ser quase um adulto, parece simplesmente desprezível e nada viril. Consideram ridícula a ideia de um rapaz de 18 anos, que já deveria trazer para casa 1 libra por semana, indo à escola com um uniforme ridículo, e até levando uma surra de vara do professor por não ter feito a lição. Imagine se um jovem operário de 18 anos permitiria que alguém lhe desse essas surras. Ele já é um homem, enquanto o outro é ainda um bebê. Ernest Pontifex, em The Way of All Flesh, de Samuel Butler, depois de ver um pouco como é a vida real, relembra sua educação na public school e na universidade, e conclui que aquilo tudo foi uma depravação doentia e debilitante. Há muita coisa na vida da classe média que parece doentia e debilitante do ponto de vista da classe operária. Em uma casa da classe operária, a gente respira uma atmosfera cálida, decente, profundamente humana, que não é tão fácil de encontrar em outras partes. E não penso, neste momento, nos desempregados, mas em uma casa até certo ponto próspera. Penso que um trabalhador braçal, se está com um emprego fixo, recebendo um bom salário, tem mais chances de ser feliz do que um homem instruído, e esse se vai ficando cada vez maior. A vida doméstica parece se acomodar melhor a um esquema sadio e belo. Já fiquei espantado com a sensação de algo completo, confortável e natural, da simetria perfeita, por assim dizer, de uma casa operária em seu melhor aspecto. Principalmente nas noites de inverno, depois do chá, com o fogão aceso e as labaredas dançando, refletidas no guarda-fogo de aço, quando o pai, em mangas de camisas, senta na cadeira de balanço, de um lado do fogo procurando no jornal as corridas de cavalo, e a mãe senta do outro lado com suas costuras, e as crianças estão felizes com um pacotinho de 1 penny de balas de hortelã, e o cachorro rola no tapete de trapos para se esquentar. É uma bela cena, desde que você possa não só estar lá, mas também fazer parte do lugar, o suficiente para ser aceito com naturalidade. Tal cena continua se repetindo na maioria das casas inglesas. Embora não em tantas como antes da guerra, sua felicidade depende sobretudo de um fator: se o pai tem trabalho ou não. Mas note que essa imagem que descrevi, a família de classe operária sentada em volta do fogo, depois do seu arenque defumado e seu chá forte no jantar, pertence apenas à nossa própria época, e não poderia pertencer nem ao futuro nem ao passado. Se saltarmos 200 anos em um futuro utópico, a cena será totalmente diferente. Quase nada do que imaginei continuará lá. Nessa época em que não haverá mais trabalho mecânico e todo mundo será instruído, não é provável que o pai continue sendo o homem rústico de mãos agigantadas que gosta de sentar em casa em mangas de camisa e falar coisas do tipo: nós estava chegando do serviço, e não haverá carvão ardendo na lareira, apenas algum tipo de aquecedor invisível. Os móveis serão feitos de borracha, de vidro e de aço. Se ainda existir o Jornal da Tarde, com certeza não haverá notícias de corridas, pois os jogos de azar não terão sentido em um mundo onde não há pobreza, e o cavalo já terá sumido da face da terra. Os cães também terão sido eliminados por motivos de higiene.
e também não haverá tantas crianças, se os defensores do controle de natalidade conseguirem se impor. Mas basta voltar até a Idade Média e estaremos em um mundo quase igualmente estrangeiro. Uma pequena cabana sem janelas, o fogo a lenha soltando fumaça na sua cara porque não há chaminé, o pão mofado, o peixe mais barato, escorbuto, piolho, um parto todo ano, uma criança morta todo ano e o padre aterrorizando a todos com suas descrições do inferno. O curioso é que não são os triunfos da engenharia moderna, nem o rádio, nem o cinema, nem os 5.000 romances publicados a cada ano, nem o público das corridas de Ascot e do jogo entre Eton e Harrow, e sim a lembrança do interior das casas da classe operária que me faz lembrar que o nosso tempo não tem sido tão mal assim para se viver. Especialmente as casas que vi muitas vezes na infância antes da guerra, quando a Inglaterra ainda era próspera. Fim do 7º capítulo.